Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo deste quarto trimestre de 2021, quando estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. No próximo domingo, estudaremos a lição de número 12, que tem como título A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Após esta lição, estudaremos apenas mais uma lição, que tem como título A gloriosa esperança do apóstolo. E assim estaremos encerrando este último trimestre, encerrando este ano de estudos bíblicos na Escola Bíblica Dominical. E eu conto com você no próximo ano, quando daremos continuidade ao nosso trabalho. Eu quero agradecer a você que nas últimas semanas se inscreveu no nosso canal. Eu quero dizer para você que você pode deixar o seu like, pode deixar o seu comentário. Você que já conhece o nosso trabalho, deixe para nós uma palavra de incentivo, que isso nos ajuda muito a prosseguir no nosso trabalho aqui. E eu tenho o prazer de trazer para você o assunto da lição com todos os detalhes que nós conseguimos abordar para que você possa, caro professor, dar uma excelente aula no próximo domingo. Por isso, eu peço a você que também compartilhe este vídeo com seus alunos, com outros professores, para que alcancemos mais e mais pessoas com este ensino tão maravilhoso. Oremos ao Senhor e pediremos nesse momento a bênção dele para esta ministração e para você que está me ouvindo neste exato momento, receber a palavra do Senhor e assim também utilizar todos os recursos, todas as palavras e todos os ensinamentos que nós transmitirmos para você aqui. Oremos ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus te agradecemos por mais esta oportunidade de trazer para os teus filhos este ensino sagrado. Que o teu Espírito Santo continue nos inspirando e que teus filhos possam receber e utilizar, Senhor, tudo aquilo que for, ó Deus, benéfico para uma ótima aula no próximo domingo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula, e nós começamos sempre a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Repetindo, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Quando lemos esse texto, nós nos lembramos de Romanos capítulo 8, versículo 36, que diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Realmente, amados irmãos, nós que vivemos, nós que estamos no Evangelho, sabemos muito bem que nós poderemos em alguns momentos passar por tribulações, por perseguições, por aflições, e temos que ter a consciência que todos os dias nós somos entregues à morte, ou seja, nós somos suscetíveis de sofrer pela causa do Evangelho, e isso não deve espantar o cristão. Nós precisamos entender que isto foi preconizado pelo Senhor Jesus Cristo, e também o apóstolo Paulo vivenciou isso desde o início, desde a sua chamada. Ele já tinha consciência, ele já tinha plena consciência que estaria sofrendo pela causa do Evangelho. Então, repetindo, este texto é muito importante. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Nossa verdade prática diz assim: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Repetindo,
O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Prosseguindo, vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 7 ao versículo 15. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Por que nós destacamos ali o era? Nós destacamos porque na nossa revista, você pode conferir aí, não está escrita essa palavrinha que faz uma grande diferença, este verbo. Então, coloque aí na sua revista, era 1, 2, 7. Ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Eu quero alertar os queridos professores e alunos que a lição de hoje é uma exposição do que temos em Atos capítulo 21. Então, não se espante que a lição vai ser algo diferente das demais lições que nós aprendemos aqui. Nós temos uma lição expositiva, bem diferente das lições da escola dominical, que são tópicas. Então, você que está acostumado com um sermão expositivo vai entender perfeitamente o que nós estamos querendo dizer. Nós vamos ler e acompanhar aqui o que o comentarista trouxe para nós, baseado em Atos capítulo 21. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Vamos aos objetivos específicos. Primeiro, mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Terceiro e último, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Vamos, portanto, à nossa introdução. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento, sofrimento, dores, aflições, perseguições. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para enfrentar a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Primeiro nós temos o quê? O primeiro item, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que, por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios.
Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece no seguinte texto, em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu trouxe esse texto numa outra versão, na NVT, para você entender algo interessante. Quando Paulo fala, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, ele está querendo dizer, em outras palavras, mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que, veja que interessante, a menos que, Paulo não está dizendo que nós temos que dizer que a nossa vida simplesmente não vale nada. Não, a nossa vida vale muito quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus. Então, Paulo, ele não tinha a sua vida como muito preciosa ao ponto de não entregá-la para o reino de Deus, não entregá-la para a obra do Senhor. Não, vamos ler o texto. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Meu querido irmão, você que está pregando o evangelho aí em lugares perigosos, você que está pregando o evangelho nas nações, eu digo para você, a sua vida é preciosa para Deus. Quando Paulo diz, eu não tenho a minha vida como preciosa, ele quis dizer que ele não ia valorizar simplesmente a sua sobrevivência e esquecer que ele tinha uma missão, que ele tinha um chamado. Quando desempenhamos o nosso chamado, aí a nossa vida ela passa a ser preciosa nas mãos de Deus. Continuando, a profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. E aí eu destaco o seguinte, é preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Repetindo, é preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Ou seja, se depender de sofrer pelo evangelho, o obreiro deve ter esse discernimento. Nós não podemos sofrer, como disse Pedro, como alguém que se intromete em coisas alheias. Não, mas se é pela causa do evangelho, é um nobre sofrimento. E se for da vontade de Deus, devemos nos submeter à sua vontade e assim o reino de Deus cresce e você tem a sua vida valorizada nas mãos de Deus e um dia ele te recompensará quando você chegar no céu de glória. Item número 2, de Mileto para Tiro. Vamos prosseguir com a exposição do que está em Atos capítulo 21 e comentar de acordo com a lição. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo. Eu quero ler para você esse texto que está em Atos capítulo 21, versículo 3 a 5. Diz assim, e indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro.
porque o navio havia de ser descarregado ali. E, achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Esse foi um momento muito maravilhoso, como diz a nossa lição, um momento de conforto espiritual. Mas Paulo deveria seguir a sua viagem e seguir o que estava no seu coração. Item número 3 do primeiro tópico, passando por Cesareia. Nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos. Ali, Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito. Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Aqui houve um encontro maravilhoso entre o apóstolo Paulo e Filipe, um diácono que se destacou na história do início da igreja cristã como um evangelista, e agora ele tem na sua casa 4 filhas, ou seja, a sua casa era uma casa onde reinava a espiritualidade. As filhas eram profetisas, elas falavam profecias em nome do Senhor. Mas interessante, amados irmãos, que elas não foram usadas para falar com o apóstolo Paulo. Isso nos dá uma lição muito interessante, amados irmãos e irmãs. Não basta ser profeta, é preciso ter a mensagem profética. Não basta ser chamado ou ser considerado ou ser reconhecido como profeta. Se você não recebeu a palavra profética, você não tem nada a transmitir. Ágabo veio e trouxe a palavra profética, mas as 4 donzelas não tinham a palavra profética, apesar de serem profetisa. Prosseguindo, após a permanência em Cesareia, Paulo resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. Paulo tinha um ideal, Paulo tinha um desejo, ele desejou estar em Jerusalém na festa de Pentecostes, ainda que isso fosse motivo dele ser ameaçado, dele ser perseguido, mas estava no seu coração e ele desejou e cumpriu aquilo que estava no seu coração. Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição: a coragem para enfrentar ameaças de morte. Item número 1, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. E eu trouxe para vocês um texto, não está na revista, Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando Paulo escreveu o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meus amados irmãos, um homem que faz uma afirmação dessa é um homem que tem plena convicção de que a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele agora vive a vida de acordo com a soberana vontade de Deus. O viver para ele é Cristo, morrer é ganho. Um homem com tamanha convicção, um homem com tamanha certeza, jamais seria impedido de prosseguir na sua caminhada. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor.
Amados, é necessário ter serenidade nesses momentos. Eu lembro você que em Atos capítulo 20, versículo 22 e 23, Paulo havia dito aos anciãos de Éfeso o seguinte: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mesmo assim, Paulo não desistiu do seu ministério, não desistiu do seu chamado. Ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor. Então, aqueles irmãos entenderam isso e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Prosseguindo, segundo item do segundo tópico, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia da sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Terceiro item do segundo tópico. Paulo se depara então com os seus oponentes judeus. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor. Que encontro maravilhoso, que está registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Tiago, irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali, todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Isso foi relatado em Atos capítulo 21, versículo 19, que diz: e havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Eles glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo, versículo 20, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmãos, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Entretanto, diz o nosso comentarista, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Estes eram quem? Nós já falamos sobre eles nas lições anteriores. É aqueles que queriam um cristianismo judaizante. O que seria isso, pastor Daniel? Aquele cristianismo que ainda obedecesse a princípios do judaísmo, como a circuncisão, como os sábados, como os dias festivos, enfim, isso já não era necessário, porque agora viviam na dispensação da graça e não na dispensação da lei. E Deus, dos judeus e gentios, formou um novo corpo, um novo povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso será melhor explicado agora no terceiro e último tópico da nossa lição: acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. Temos aí, eu dividi em duas partes: acusação e sugestão de Tiago e os anciãos da igreja. Vamos lá? A acusação: ele ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés, eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Lendo isto, eu me lembrei de Mateus capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte, Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Palavras do nosso amado Salvador Jesus Cristo para os seus discípulos. E agora os seus apóstolos estavam vivendo esta realidade, e dentre eles estava o apóstolo Paulo. Então, amados, havia aqui uma acusação falsa de que o apóstolo Paulo estava se levantando contra a lei de Moisés. Não. O apóstolo Paulo entendeu e explicou para o povo daquela época e para nós esta transição da lei para a graça divina. A graça divina, ela é completamente abrangente, ela envolve tanto judeus como gentios, e não havia mais necessidade de oferecer sacrifícios, não, mas alguns rituais permaneceram durante um tempo, e Paulo e outros apóstolos vão comparecer nos templos, participar das festas, não se afastando abruptamente das práticas judaicas. Por isso temos a sugestão de Tiago e os anciãos da igreja, que foi qual? Levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Isto vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 23 e versículo 24. Vamos ler e mostrar para você o que está nestes versículos. Diz assim, versículo 22. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Esta foi a sugestão para que ele não fosse apedrejado, para que ele não fosse maltratado. Porém, isto não foi suficiente, porque os judeus inventaram acusações contra o apóstolo Paulo e assim ele foi preso. Nós veremos isso nas telas seguintes. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. Paulo, no templo, foi acusado de inimigo de Moisés e profanar o templo, ou seja, foi chamado de profanador do templo, foi arrastado para fora do templo e fecharam as portas do templo. Começaram a pedir o linchamento ou apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Eu quero mostrar para você, você pode abrir na sua Bíblia, Atos capítulo 21, versículo de número 25 em diante, diz assim: Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Aqui está sendo falado sobre aquela decisão lá do concílio em Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Prosseguindo, versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias de purificação ou da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Versículo 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, versículo 28, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. Mentira, isso não aconteceu, amados irmãos. Vamos ler? Porque, versículo 29, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, e alvoroçou toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo
e logo as portas se fecharam e procuraram eles matá-lo. Chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Voltando ao texto da lição, essa notícia chegou ao comandante Cláudio Lísias. Isso, irmãos, nos lembra 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. Não está na nossa revista, mas eu trouxe para você como um acréscimo. Paulo, quando relata o seu sofrimento, ele diz assim: sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. E eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios e em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Como sofreu o apóstolo Paulo por causa do evangelho. E aí estava ele em Jerusalém agora, nesta cidade considerada cidade santa, no templo sagrado, sofrendo esta perseguição, sendo acusado de coisas que não cometeu no templo sagrado, meus amados irmãos. Voltemos, portanto, a Atos capítulo 21 e vamos ver o que nosso comentarista também diz e vamos observar na palavra do Senhor também. Diz assim a nossa lição: chegou o comandante chamado Cláudio Lísias, o alvoroço que estava acontecendo na cidade. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados os seus presos. Atos capítulo 21, versículo 33 diz isso. Diz assim, vou ler o 32 primeiro. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Voltando para a nossa lição, há um conselho aqui. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa da sua fé em Cristo. Ainda hoje no mundo, há espalhados por este mundo muitas pessoas sofrendo perseguições atrozes por causa do Evangelho. Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo, é o que nós estamos vendo aqui neste texto sagrado. Vamos lá? Prosseguindo o terceiro item do terceiro tópico. Paulo dialoga com Lísias. Isso está em Atos capítulo 21, versículo 37 ao versículo 40. No diálogo com Lísias, Paulo fala em grego polido. E o comandante então descobriu que o apóstolo não era um sicário. Sicário eu coloquei para vocês aqui o que é, um matador de aluguel ou quem é contratado para matar alguém. Um sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantaram uma sedição contra o império tempo atrás. Eu quero ler para você, é muito interessante esse texto, Atos capítulo 21, versículo 37 até o 40, diz assim: e quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Ora, Paulo abriu a sua boca usando a língua grega de forma polida, com toda a educação, com todo o cuidado, e aquele homem se espanta. Sabes o grego? Porque ele nem sabia quem Paulo era. Olha o que diz o texto. Não és tu, porventura, aquele egípcio que, antes destes dias, fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Versículo 39. Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia.
Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Versículo 40. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... É interessante, amados irmãos, que Paulo, ele conhecedor da língua grega, ele usou o grego para falar ao tribuno, mas ele conhecedor da língua hebraica, ele usou o hebraico para falar à multidão. Isso mostra a capacidade desse homem de Deus de utilizar os seus recursos, a sua inteligência, a sua sabedoria para, na hora certa, falar no grego e falar no hebraico, para, na hora certa, utilizar os recursos que Deus lhe deu, a sabedoria que Deus lhe deu, para poder mostrar que ele era um homem escolhido por Deus, e ele não perdeu a oportunidade, meus amados irmãos, de pregar aqui, de contar a sua experiência de conversão. É o que temos em Atos capítulo de número 22. Vamos prosseguir. Paulo se declarou cidadão romano, mesmo ferido pelos açoites, estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar sua defesa para proclamar o evangelho. Amados, veja que conselho maravilhoso. Mesmo em circunstâncias adversas, devemos pregar o evangelho nos hospitais, presídios, Cracolândia, seja onde for, seja onde quer que o Senhor nos enviar ou permitir que estejamos por um tempo. Eu me lembro de uma irmã que ela não tinha muito tempo para pregar o evangelho e ela começou a ter um problema no coração, ela precisou operar o coração várias vezes. E ali, naquele hospital, ela teve a oportunidade de pregar o evangelho para muitas vidas, até porque as pessoas que iam para a mesa de cirurgia, eles iam e muitos não voltavam. Muito bem, então essa irmã, ela aproveitou a oportunidade, ali ela ganhou muitas almas para Jesus. E ela estava ali para operar o coração também. Mas aqueles que entravam, ela falava de Jesus, ela proclamava o evangelho de Jesus ali e fazia o apelo, aquelas pessoas se convertiam ao Senhor. E muitas voltavam dizendo que iam continuar servindo ao Senhor. Às vezes Deus nos coloca em condições adversas, internados, presos, em um horário de trabalho que não é muito bom, agradável, às vezes até enfermos. Naquela enfermaria, você como servo do Senhor, você ora e muitas almas são salvas através do seu testemunho, através da sua oração, através da sua presença naquela enfermaria, naquele hospital. Paulo não perdeu a oportunidade para pregar o evangelho. Vamos então à nossa conclusão. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. Irmãos, eu não estou falando aqui daqueles que estão em países lá fora onde a opressão é grande. Estou falando em nossa nação. Acredito que o comentarista está falando em nossa nação. Muitas pessoas hoje não querem sofrer pelo evangelho. Querem um evangelho de facilidade, querem um evangelho que não cobre nada, não exija nada, e não querem sofrer a injúria, a perseguição no seu trabalho, não querem sofrer a injúria e a perseguição na sua faculdade. Mas nós precisamos ser obedientes à voz de Deus e cumprir o nosso chamado onde quer que os nossos pés sejam colocados. Amém? Vamos prosseguir. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso enorme de glória muito excelente. Amém. Amados irmãos, eu termino essa aula convidando você para a última aula deste trimestre, a aula que falará sobre a gloriosa esperança do apóstolo. E o meu aviso para você é: não perca a próxima aula, é a última aula deste ano, é a última aula deste trimestre, é a última aula deste assunto maravilhoso que estamos estudando durante esses 3 meses. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios
para a Igreja de Cristo. Eu termino esta aula desejando a você uma ótima aula no próximo domingo, que você possa utilizar todos os recursos que estiver em suas mãos para dar uma aula participativa, uma aula com bastante entusiasmo e que você possa ser um professor preparado mesmo para dar a sua aula no próximo domingo. Muito bem, eu quero também deixar aqui o meu abraço, que sempre deixo para a minha família, porque são o meu apoio, são a minha base, a minha esposa, a minha querida esposa irmã Leila e meus filhos Elias e Letícia. E também para o meu pastor Samuel da Silva, deixo um abraço e desejando que este final de ano seja uma bênção para todos vós. Aproveite o tempo que você tem e invista no conhecimento da palavra de Deus. Vai já, a partir de hoje, projetando o que você deseja para 2022. Que alvos você quer atingir em 2022? E apresente ao Senhor, porque muito em breve nós estaremos terminando este ano e entraremos no ano de 2022 e assim teremos muito a fazer para Deus, se assim Ele nos permitir, até o arrebatamento da sua igreja. Muito bem, se você está conosco até agora e ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição agora. E se você já é inscrito, por gentileza, deixa aí o seu like e deixe o seu comentário para nós. Eu me despeço desejando a você uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém e amém.